Olá, o seu bolso está começando e você vai ver na edição de hoje. Crédito imobiliário atinge pior nível desde 2007. Vagas em abril. Nova estação do metrô já está operando em Fortaleza. Microempresas individuais ultrapassam 1 milhão no Nordeste. O seu Jornal Econômico está no ar. No Brasil, o crédito imobiliário atingiu o pior nível desde 2007. O levantamento considera os empréstimos concedidos com recursos da poupança. O percentual dos valores dos imóveis financiados pelos bancos atingiu o menor nível em 10 anos. Especialistas apontaram a cautela das instituições na concessão de crédito e as incertezas em relação ao preço como os principais motivos. O indicador que mede a fatia do valor do imóvel que em média foi financiada recuou para 58,2% em março, sendo esse o menor desde 2007. Em seu ápice, em 2014, o índice atingiu 65,4%. Os números foram divulgados pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário. O levantamento considera os empréstimos concedidos com recursos da poupança. Com o resultado, isso significa que em março, um imóvel avaliado em R$100 mil, por exemplo, teria R$ 58.200 financiados por bancos. Essa fatia média está bem abaixo do limite anunciado pelas instituições financeiras, que chega a 90% nos bancos públicos. Ela também é inferior à faixa considerada saudável pelo mercado, que é de 70% a 80%. A desvalorização recente dos preços de imóveis também ajuda a explicar a redução. De acordo com economistas, o cenário só deverá melhorar quando os dois principais pilares do mercado imobiliário, o crédito e o emprego, voltarem a dar sinais de recuperação. A tendência é que os bancos emprestem mais a partir de 2018, com um cenário de juros menores, inflação controlada e criação de novos postos de trabalho. O Brasil criou 59.856 vagas de trabalho formal em abril, representando um crescimento de 0,16% em relação ao mês de março. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. Esse foi o primeiro resultado positivo para o mês de abril desde 2014. No mesmo período, o Ceará teve uma leve queda, fechando 675 vagas. Em abril de 2016, o mercado de trabalho brasileiro registrou perda de 62.844 postos formais. Já em março deste ano, foram perdidas 63.624 vagas. No acumulado do ano, foram eliminadas 933 vagas com carteira, representando praticamente uma estabilidade em relação ao total de empregos formais existentes em dezembro de 2016. A economia cresceu no primeiro trimestre após 2 anos em recessão. Os índices incorporam projeções para serviços, comércio, indústria e agropecuária. O indicador do Banco Central que mede a atividade econômica cresceu 1,12% no primeiro trimestre em relação aos 3 últimos meses do ano passado, influenciado pela expectativa da safra agrícola. Este foi o primeiro crescimento para qualquer trimestre desde os últimos 3 meses de 2014. Em março, porém, o indicador caiu 0,44% na comparação com fevereiro. No segundo mês do ano, ele cresceu 1,37% em relação ao mês anterior, acima do que era esperado pelo mercado. Já em janeiro, houve alta de 0,36% na comparação com dezembro de 2016. O índice incorpora projeções para serviços, comércio, indústria e agropecuária, bem como o impacto dos impostos sobre os produtos. O IBGE está esperando uma safra de grãos mais de 26% maior do que a do ano passado, expectativa que foi revisada para cima diversas vezes. Esse foi o principal determinante no crescimento do trimestre. Além disso, no início do mês passado, o Instituto alterou sua metodologia para pesquisas de comércio e serviços para medir a atividade com mais precisão, o que teve impacto positivo nos dados. A avaliação de economistas é que após longo período de crise, a atividade começa a se estabilizar com recuperação em alguns segmentos. A Ordem dos Advogados do Brasil protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido para priorizar a liberação para julgamento de uma ação apresentada pela própria entidade em 2014, reivindicando a correção da tabela do imposto de renda. A OAB solicitou que a faixa de rendimento
que isenta os contribuintes, seja atualizada pela inflação real, registrada no país a cada ano. Geralmente, o governo aplica uma correção de 4,5%, mas a inflação em alguns anos superou esse índice. A Ordem dos Advogados pediu ainda que essa mesma atualização seja feita com as alíquotas do imposto de renda que incidem sobre a renda dos contribuintes obrigados a declarar. Essa medida ampliaria o número de pessoas que não precisam pagar o tributo e também diminuiria o percentual cobrado sobre os rendimentos anuais de boa parte dos contribuintes, principalmente os de menor poder aquisitivo. Nesta terça, o dólar fechou em queda de 0,34%, cotado em R$ 3,09 na venda. Esta foi a sexta baixa seguida e o menor valor de fechamento desde 21 de março. O euro terminou a sessão em alta de 0,62%, valendo R$ 3,43. Já a Bovespa fechou em alta de 0,31% aos 68.684 pontos, no sexto avanço seguido. Com isso, a Bolsa atingiu o maior nível de fechamento desde 21 de fevereiro. O resultado foi influenciado pelo desempenho das ações da Vale, que subiram mais de 3%. Os papéis da Ambev, do Banco do Brasil e do Bradesco também tiveram alta. Uma nova estação do metrô começou a funcionar na capital. Ela deverá transportar cerca de 19 mil passageiros por dia. A 19ª estação do metrô de Fortaleza já está em operação. A Juscelino Kubitschek fica na Avenida João Pessoa, no encontro com a Rua Lagoas, em frente ao antigo Bar do Avião. Ela deverá transportar cerca de 19 mil passageiros por dia na capital. Serão beneficiados diretamente os bairros Demócrito Rocha, Itaoca, Montese e Parangaba. A estação JK é equipada com todos os itens do sistema de telecomunicação e bilhetagem eletrônica presentes nas demais unidades, incluindo 20 câmeras de monitoramento. Assim como as demais, funcionará das 5h30 às 19 horas, mas o horário deverá ser ampliado inicialmente em 1 hora, encerrando às 20 e posteriormente em 2 horas, seguindo até às 21 horas. Após concluída a linha sul do Metrofor, contará com 20 estações, ligando o centro de Fortaleza até o município de Pacatuba, a 25 quilômetros da capital. O percurso completo vai durar cerca de 35 minutos. Em relação à linha leste, que vai ligar o bairro Jacarecanga ao Edson Queiroz, ainda não existe prazo definido para a retomada das obras. Os governos estadual e municipal planejam implantar a integração entre as linhas de ônibus urbanas de Fortaleza e o metrô. A inflação na região Nordeste apresentou crescimento de 0,07% em abril, um resultado abaixo tanto da média nacional, que ficou em 0,14%, quanto da inflação observada no mês anterior, de 0,34%. O índice é considerado o menor para o mês de abril desde dezembro de 2008, quando teve início a pesquisa elaborada pelo Escritório de Estudos Econômicos do Nordeste. No acumulado dos últimos 12 meses, terminados em abril, o índice regional apresentou desaceleração para 4,87% e ficou abaixo dos 5,56% registrados no período anterior. Os dados são do Documento Diário Econômico e estão disponíveis no site do Banco do Nordeste. O número de microempresas individuais ultrapassou 1 milhão no Nordeste. Somente no Ceará, mais de 206 mil pessoas já atuam nesta condição. Com o avanço do desemprego e a procura por novas fontes de renda, o número de microempreendedores individuais aumentou 13,6% no Nordeste. A região já detém 1.240.000 pessoas cadastradas no portal do microempreendedor, montante que representa 19% do total de cadastros do país, com a segunda maior participação. Os dados são do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste. Grande parte, ou 72% dos microempreendedores, estão concentrados em 4 estados: Bahia, Ceará, Paraíba e Pernambuco. Somente no Ceará, 206.179 pessoas já atuam nesta condição. A quantidade representa um crescimento de 14,7% em relação a 2015 e equivale a uma participação de 16,6% entre os 9 estados nordestinos. Uma parte do atual contingente de desempregados pode estar migrando para o negócio próprio, uma vez que o faturamento permitido para o enquadramento é considerado relativamente baixo, de R$ 60 mil por ano, com tolerância de 20%, além de ter o recolhimento de impostos simplificado. O microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário.
O faturamento do comércio eletrônico no Dia das Mães foi de 1 bilhão e 900 milhões de reais, o que representa um crescimento nominal de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. O ticket médio também subiu 3,7%, de R$ 402 para R$ 417 reais, enquanto o número de pedidos aumentou 12%, de 4 milhões e 36 mil para 4 milhões 520 mil. O presente mais comprado foi o smartphone, correspondendo a 13,4% das vendas. Perfumes, água de colônia, geladeiras e vinhos completam o ranking dos produtos mais comprados pela internet. O monitoramento foi baseado nas compras realizadas entre 29 de abril e 13 de maio. A expectativa é de que o comércio eletrônico, de forma geral, cresça 12% neste ano. E o seu bolso está terminando. Lembrando que para se comunicar conosco, você pode enviar um e-mail ou WhatsApp. Obrigado mais uma vez pela companhia, continue ligado na TV Diário e até amanhã.